Lucas 8, de 4 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, estes ao crescer começaram a sufocar. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Vamos orar, irmãos. Pai, ser propício a nós pecadores. Deus, tu sabes que este pregador aqui não é nada diante do Senhor. Tu sabes, ó Deus, ó Pai, este que prega a palavra sabe que merecia estar no inferno, ó Deus, ó Pai. Mas muito obrigado porque o Senhor nos amou. Muito obrigado, Deus, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu soberanamente antes da fundação do mundo. E obrigado porque o Senhor nos redimiu. E teu povo aqui, ó Deus, também estava na mesma situação. Pai, o Senhor sabe, Deus, de quão intensa luta cada um de nós tem travado espiritualmente. Ó Deus, ó Pai, por querermos ser fiéis ao Senhor e por querermos anunciar a tua palavra. Deus, tu sabes das lutas, Deus, ó Pai, que enfrentamos de manhã, à tarde, à noite. Ó Deus, mas muito obrigado porque o Senhor nos fez mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor, e hoje, nessa noite, eu quero, Deus, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós como igreja. Fala aos nossos corações, Senhor. E por favor, Senhor, que no nome de Jesus cada um saia daqui com a consciência de que tem um chamado, Deus, para te servir por causa do que Cristo fez por nós. Tem compaixão da nossa vida, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e restaura, Senhor, ó Deus, ó Pai, a tua bênção sobre nós. Senhor, ensina-nos a te dar glória sobre todas as coisas. Fala o coração da igreja unida, Senhor Deus, e mostra para ela o quanto o Senhor a ama e o quanto o Senhor quer que ela participe, Deus, ó Pai, no teu trabalho, na tua obra nessa cidade. Senhor, dá glória ao teu nome, que o anjo do Senhor que se acampa ao redor dos que o temem e os livra, se acampe ao nosso redor. E que o Senhor nos visite, Deus, no poder do Espírito Santo. Fala conosco, Deus, e abençoa os nossos corações. É o que nós pedimos, Pai, confiado somente nos méritos de Jesus. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e queridas irmãs. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós encontramos o Senhor Jesus no clímax do seu ministério na Galileia. A Bíblia diz, amados irmãos, para nós nesse capítulo que ele vai de aldeia em aldeia pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Os seus apóstolos vão com ele. E algumas mulheres que foram curadas de demônios e enfermidades acompanham Jesus. Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, Susana, e todas elas estão sustentando o Senhor Jesus com ofertas e com seus bens. Enquanto o Senhor Jesus está trabalhando com elas, irmãos, veio ouvi-lo uma grande multidão, diz o nosso texto. Afluindo uma grande multidão, vindo ter com ele gente de
todas as cidades, mas Jesus sabia que ainda que houvesse ali uma grande multidão, nem toda aquela multidão, amados irmãos, tinha um coração sincero na presença do Senhor. Ele sabia, amados irmãos, que muitos estavam ali por causa do movimento espiritual, outros estavam ali porque queriam, amados irmãos e irmãs, receber uma cura, amado amigo e irmão, mas eles não criam que o Senhor Jesus era o Messias, eles não criam que Ele era o Salvador. Então, para mostrar a realidade dos corações e mostrar que nem todos os corações, amados irmãos, que muitas vezes estão num ajuntamento religioso, é sincero, tem todo o coração assim, é sincero. O Senhor Jesus conta essa parábola, amados irmãos, chamada de a parábola do semeador. Ele diz que certo homem saiu a semear, e ao semear uma parte, amado irmão, caiu junto ao caminho, foi pisada pelos homens, as aves dos céus a comeram. A outra parte, amados irmãos, caindo entre as pedras, porque não tinha umidade, amado irmão, se secou. A outra parte caiu entre os espinhos e foi sufocada por eles. Mas uma outra parte, amados irmãos, caiu em boa terra. E nesse evangelho não diz assim, mas em Mateus e Marcos diz que ela frutificou a 30, a 60 e a 100 por 1. E ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao olhar para esse texto, amados irmãos, Jesus está explicando para os discípulos o seu ministério. E também, amados irmãos, está mostrando para a multidão que o coração dela não é sincero. E ao falar do propósito das parábolas, o Senhor Jesus é muito claro. Os discípulos, depois que ele conta essa parábola, perguntam para ele: Senhor, que parábola é essa? E aí no versículo 10 ele responde: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, amados irmãos, para quem é discípulo, a parábola tem o objetivo de revelar os mistérios do reino de Deus. Revelar as bênçãos maravilhosas que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Mas para quem, amado amigo e irmão, não é do Senhor Jesus, amado amigo e irmão, a parábola tem o objetivo de obscurecer-lhe a visão, de enceguecer-lhe, porque essas pessoas estão ouvindo a palavra e não fazem caso da palavra, e serão condenadas por não fazerem caso da palavra, ainda que pregada através de parábola. Então, para os crentes, a parábola é um instrumento de bênção e de grande edificação, mas para aqueles que não têm Jesus em seu coração, a parábola, amados irmãos, é mais um instrumento para a condenação. Eu convido você então a refletir nesse momento. A pregação dessa parábola vai servir para quê? Vai servir para te abençoar? Vai servir para te aproximar de Deus? Vai servir para que você entenda o projeto maravilhoso de Deus para a sua vida? Ou vai servir para te endurecer? Vai servir para o seu coração ficar fechado? Vai servir, amado irmão, para você ouvir essa mensagem e não ser edificado, não ser abençoado, mesmo que Deus esteja aqui falando com você nas escrituras nesse momento? Para que essa mensagem vai servir? Isso vai revelar quem é você, amado irmão. Se a palavra abençoa você e te faz crescer, você é de Jesus. Mas se a palavra, amado irmão, não muda o seu coração e você se resiste e fica mais duro, você tem que considerar sinceramente no seu coração quem é você. E aqui nessa parábola maravilhosa, ao mostrar como funcionava o seu ministério, Jesus não mostra como funcionava só o ministério dele, mas o ministério de todos nós. E ele aqui nos ensina, amados irmãos, essa parábola preciosa, a como realizar a obra de Deus. Como realizar a obra de Deus? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus disse que nós realizamos a obra de Deus com trabalho. Como realizar a obra de Deus? Em primeiro lugar, Jesus disse, com trabalho. Olhe para o texto. Ele diz no início do versículo 5: eis que o semeador saiu a semear. Leia comigo essa expressão, vamos lá. Eis que o semeador saiu a semear. Que bênção maravilhosa, amado amigo e irmão. O semeador saiu. O semeador não se deitou, Mateus, o dia inteiro, né? Ele não cantou, acho que eu vou ficar que nem o Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido ao sol do mar, à luz do céu profundo.
Ele não disse, não, eu vou descansar um pouquinho, né? Eu vou fazer uma coisinha agora à tarde, à noite eu faço outra. Deixa esse negócio de semear para outro dia. Quem disse que a gente tem que semear todo dia? O texto diz, amados irmãos, Jesus está falando de si mesmo e de todos os que fazem a obra de Deus. Ele está pregando em diversos lugares, irmãos, e ele diz, eis que o semeador saiu, amado irmão. O semeador tem que sair. Para alguém semear, essa pessoa tem que sair de si mesma, tem que sair do seu egocentrismo, tem que sair do seu claustro, tem que sair do seu ensimesmamento, tem que parar de viver para si e sair para ser bênção na vida do outro. Saiu o semeador para semear. Nós precisamos, amados irmãos, sair se nós queremos ser uma bênção. Jesus está dizendo que o trabalho do reino de Deus, amado irmão, deve ser feito com uma renúncia que nos tire de nós mesmos, que nos faça sair do centro, que nos faça morrer para nós e que nos envolva e nos faça dedicados no trabalho do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor se dedicou e deu sua vida na cruz do Calvário por amor de nós. Como realizar a obra de Deus? Com trabalho, amado irmão, com o trabalho de pregar o Evangelho, com o trabalho de anunciar a palavra, com o trabalho de ser uma bênção no tempo em que o Senhor te colocou. O semeador saiu, amado irmão. Amado irmão, eu me lembro uma vez que li um sermão chamado Sermão da 60ª, de um grande pregador da história, que a gente não sabe se era salvo ou não, mas foi Antônio Vieira, considerado um dos maiores oradores da história do mundo e do mundo de fala portuguesa. Ele diz, amados irmãos, que todo mundo se opôs ao semeador. Amado irmão, a natureza se opôs ao semeador. Os espinhos, as pedras. Querido irmão, os animais se opuseram ao semeador. As aves comeram a semente, amado irmão. Querido amigo irmão, os homens se opuseram ao semeador. Eles vieram, amados amigos e irmãos, e pisaram a semente, amados irmãos. O diabo se opõe ao semeador. O Senhor Jesus disse claramente no texto. Mas ainda assim, amado irmão, o semeador não se deteve. Ele saiu a semear. E se nós, amados irmãos, queremos ser uma bênção nesse mundo, nós temos que sair de nós mesmos. Nós temos que nos dispor para trabalhar para Cristo Jesus. Porque Ele nos amou tanto que deu sua vida na cruz do Calvário por amor de nós. Até onde você está disposto a ir por causa de Cristo Jesus? É claro, amado irmão, que nenhum de nós é salvo pelo seu trabalho. Nós somos salvos pelo que Cristo fez. Mas se Cristo desceu da glória, amados irmãos, e nos amou, e morreu por nós na cruz, será algo sacrificado demais dedicar a nossa vida para servi-lo? Será que a nossa vida é mais importante que a dele? Será que nós somos tão importantes assim que temos que construir o nosso próprio reino e viver para nós e não nos entregarmos para a obra do Senhor Jesus de todo o coração? Amado irmão, se você quer realizar a obra de Deus, não há outra maneira de realizar a obra de Deus a não ser com trabalho e trabalho duro. Servos de Deus em toda a história da igreja dedicaram tempo, dedicaram finanças, derramaram a alma, saíram de suas casas. Muitos foram, amados irmãos, jogados em arenas, amados irmãos, para serem comidos por leões. Vários foram queimados em fogueira. Muitos deixaram seu pai, sua mãe, foram para terras distantes para anunciar a palavra. E por isso a palavra de Deus chegou em muitos lugares e chegou no nosso país. Porque pessoas entenderam, amados irmãos, que se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por nós, não existe, amado irmão, trabalho tão duro que eu não possa fazer por Ele. Não existe, amado irmão, uma obra tão intensa, amado irmão, que eu não preciso fazer por Ele. Amado irmão, Deus vai salvar os seus eleitos, mas vai salvar os seus eleitos por meio da pregação do Evangelho. E Ele convida a mim e a você para participar. Então, amados irmãos, não pode haver lugar de preguiça no reino de Deus. Não pode haver lugar de egocentrismo no reino de Deus. O reino não é meu, o reino não é seu. Se nós queremos ser uma bênção nas mãos do Senhor, nós temos que nos dispor nas mãos de Cristo Jesus. E nós temos que trabalhar por Ele, pois Ele, sendo a pessoa mais importante do universo, deu sua vida na cruz do Calvário, no teu lugar e no meu lugar. Como está o seu coração, meu querido irmão? Você está disposto a realizar a obra do Senhor? Você está disposto a ir onde o Senhor Deus chamar? Se o Senhor Deus te chamar hoje, amado amigo, irmão, para abrir mão do seu conforto, da sua comodidade
e renunciar toda a sua tranquilidade, ou tudo aquilo que você construiu, e disser a você: eu quero que você abra mão de tudo e vá para um lugar distante, ou mesmo aqui, se dedique a me servir integralmente, qual será a sua resposta? Deus só teve um filho, amados irmãos, e fez dele um missionário. Deus só teve um filho e fez dele um pregador. E eu quero dizer a você que não existe privilégio maior do que se envolver no trabalho do Senhor, do que dedicar a sua vida para ser bênção na vida de outros, para ser bênção na vida daqueles que estão próximos e daqueles que estão longe. Amados irmãos, que nós tenhamos disposição para fazer a obra de Deus, amém? Que nós nos gastemos e nos demos a gastar, na certeza, amados irmãos, de que estamos dedicando a nossa vida pela causa mais nobre do universo, a causa pela qual o próprio Filho de Deus morreu, o Salvador de almas. O Senhor hoje te chama a ser um semeador, meu irmão. O Senhor te chama a ser uma semeadora. Pastor, como eu faço? Muitas coisas você pode fazer. Você pode orar com o seu colega no trabalho. Você pode começar um grupo para estudar a Bíblia lá na sua casa com as suas amigas. Você pode começar a ler com elas, por exemplo, o Evangelho de João. Se tiver dúvida, é só me perguntar, posso ajudar. Você pode pegar folhetos na igreja e entregar aonde você for. Você pode conseguir novos testamentos e dar para as pessoas. Você pode, amado amigo e irmão, se envolver nos trabalhos de evangelismo da igreja. Você pode se juntar à equipe aqui que está aqui toda quarta-feira, 7 horas, e vai lá no Atende 3, amado irmão, fazer o trabalho e ajudar. Você pode se somar e fazer muitas coisas. A única coisa que você tem que fazer, meu querido irmão, é sair de si mesmo e entender, amado amigo e irmão, que nós temos que fazer a obra de Deus. Slogan de John Kennedy, amados irmãos, quando foi eleito presidente dos Estados Unidos, bem serve para nós e pode ser parafraseado. John Kennedy dizia: não se pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas se pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Amado irmão, não se pergunte o que Deus ainda tem que te dar mais do que Ele já tem te dado. Se pergunte: como é que eu posso servir o meu Deus e dedicar a minha vida para ser uma bênção em suas mãos? Se nós amamos a Jesus, nós vamos parar de viver para nós e nós vamos viver mais para Ele. Que Deus nos mova ao trabalho, amém, amados irmãos? Vamos realizar a obra de Deus, em primeiro lugar, como? Com trabalho. Disponha-se nas mãos de Cristo Jesus. Como você tem realizado a obra de Deus? Irmãos, Deus tem que ser a nossa prioridade. A gente tem uma geladeira velha, acabando, caindo aos pedaços. Aí compra uma nova. O que vamos fazer com a velha? Vamos dar para a igreja. Pelo amor de Deus, joga no lixo. A igreja não precisa de lixo, não. Dá uma geladeira nova para a igreja. Não, estou com um sofá lá. Nem que aquele sofá cairia bem no gabinete do reverendo Rossi, não é verdade? Ficaria muito bom. Aí um buraco no meio do sofá lá. Aí você compra um sofá top. Aí você vai: pastor, aqui um sofá para o senhor atender as pessoas. Você não vai jogar seu sofá no lixo, meu irmão, Quem disse que para o Senhor as coisas têm que ser o pior? Não é com respeito ao nosso tempo. Não, eu tenho que fazer tudo. Aí se sobrar tempo no final do dia, eu oro 10 minutinhos, eu leio minha Bíblia. Quem disse que Deus precisa de resto, irmão? Que eu e você estejamos dispostos, irmãos, a dar o melhor para o Senhor. Amém, meus irmãos? Saia de si mesmo em nome de Jesus. E seja uma bênção para a glória e honra do Senhor. Como realizar a obra de Deus? Com trabalho. Segundo lugar, como realizar a obra de Deus com fidelidade? Como realizar a obra de Deus com fidelidade? Olhamos para o texto. Nós vamos ler, irmãos, versículo 11. Eu vou ler uma vez, a igreja vai ler segunda vez. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Vocês, irmãos, leiam o mesmo versículo, por favor. Como realizar a obra de Deus com fidelidade? Amados irmãos, nós não podemos querer passar a nossa própria filosofia. Nós não devemos querer mostrar a nossa intelectualidade. Nós não devemos desejar, amados irmãos, que as pessoas, amados irmãos, só aplaudam-nos e caminhem do jeito que nós anelamos e queremos que as coisas andem.
Nós temos que ter o compromisso sincero, amado irmão, de proclamar a palavra de Deus. A semente é uma só, é a palavra de Deus. E se nós queremos ver corações transformados, amados amigos e irmãos, nós temos que pregar o Evangelho de Cristo com fidelidade. Porque o assunto principal das Sagradas Escrituras, irmãos e irmãs, é o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra de Deus anuncia que Deus é santo, que o homem é pecador, que Cristo morreu na cruz para pagar o pecado do seu povo, e que todo aquele que se arrepender e crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, esse será salvo, será perdoado, será lavado de seus pecados, será justificado, será reconciliado com Deus, terá um lugar garantido nos céus, e viverá para sempre na presença do Senhor, e se tornará habitação do Espírito Santo. Então, irmãos, nós não temos que criar uma mensagem, nós não temos que falar o que se nos dá na cabeça, mas a semente é uma só, é a palavra de Deus, e nós não podemos aceitar alteração dela, tergiversação a dela, acréscimo algum a ela. Nós pregamos a Cristo Jesus crucificado, nós pregamos a palavra de Deus e nada mais, amados amigos e irmãos. Irmãos, isso é tão sério, que quando Paulo, amados irmãos, está preso em Roma, ele escreve uma cartinha para os filipenses dizendo que a prisão dele foi uma bênção, porque como ele está preso, e agora ele está ali, amado irmão, tem que estar do lado dele alguém da guarda pretoriana, que era a guarda de elite do Império Romano, e até alguns da família de César. Então o guarda pretoriano estava lá com Paulo. Imagina lá o Titus, né, com o Paulo no turno de 7 da manhã ao meio-dia. O que você acha que o Paulo fica conversando com o Titus, irmão? O Paulo fala: Titus, Deus é santo, justo e bom e glorioso. Eu e você somos pecadores miseráveis, Titus. E se Deus resolver nos tratar como a gente merece, nós vamos para o inferno, Titus. Mas eu quero dizer para você, Titus, que Cristo morreu na cruz, Titus, para pagar o seu pecado, Titus. Então, Titus, arrependa-se, Titus, e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o Titus, da guarda pretoriana, da guarda de elite, se converte. Aí à tarde vem o Flávio, os amados amigos e irmãos, e o Flávio está lá. E o que Paulo fala? Flávio, Jesus é Deus de graça, Jesus é Deus de amor, Jesus é Deus maravilhoso. Ele morreu na cruz, e o Flávio se arrepende de crer e vai pregando para todo mundo da guarda pretoriana, amado irmão. E depois então vem o Octávius no turno da noite, e o Octávius está ali. E o que você acha que Paulo faz? Você acha que Paulo só fica deitado? Não, Paulo fala: Octávius, vem aqui. Octávius, eu quero contar que você é amado. Nesse mundo ninguém se importa com você, mas Deus te amou, Octávius, e deu Cristo Jesus na cruz por você. E aí, amados irmãos, o Titus, o Flávio e o Octávios são convertidos a Cristo Jesus, e até aqueles que são da família de César estão se convertendo. E aí Paulo está pregando a palavra de Deus, mas ele conta algo. Mas tem alguns aí que estão pregando a palavra de Deus, julgando com isso, que vão me suscitar tribulação, porque estão dizendo: Paulo está preso e não pode pregar como a gente, agora a gente está pregando para alcançar a multidão. Ele fala: ainda que esse povo tenha motivação errada, eu estou feliz, Cristo está sendo pregado, eu me alegro. Irmãos, a semente é a palavra de Deus. Muitas vezes alguns vão pregar com a motivação correta, outros com a motivação errada, mas se Cristo estiver sendo pregado, aleluia, é Ele que vai converter o coração das pessoas. Mas quando Paulo escreve para os Gálatas, ele diz para eles o seguinte: admira-me que vocês estejam passando tão depressa do evangelho que eu preguei para vocês. Eu quero dizer para vocês que ainda eu mesmo, ou qualquer dos apóstolos, ou um anjo vindo do céu, se vem e prega para vocês outro evangelho que nós não pregamos, contrário a esse, seja considerado maldito. Outra vez eu repito, se ainda vem um anjo do céu, ou até mesmo nós que pregue qualquer outro evangelho, seja anátema. Paulo está dizendo, amados irmãos, que nós não podemos alterar a mensagem. Se nós alteramos a mensagem, nós adoecemos o povo. Se nós alteramos a mensagem, amado irmão, o alimento, amado irmão, é contaminado. E se o alimento for contaminado, amado irmão, aquele que come o alimento vai morrer e será destruído. É por isso que nós temos o compromisso, irmão, de pregar a palavra com fidelidade. É por isso que os reformadores acertaram, amados irmãos, no alvo, quando eles entenderam, e Deus usou a vida de Lutero para estabelecer esse pressuposto, que Deus se revela a nós somente nas Sagradas Escrituras.
E que a autoridade, amado amigo e irmão, sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha família, sobre esta igreja, a autoridade maior, o tribunal último, amado irmão, o supremo tribunal, onde nós buscamos todos os recursos deste mundo, é a palavra de Deus. E nós devemos, irmãos, pregá-la com fidelidade. Mas para isso, amados irmãos, nós devemos guardá-la no coração. Como é que você vence o pecado? Guardo no coração a tua palavra. Para quê? Para não pecar contra ti. Querido irmão, se nós queremos vencer a tentação, nós temos que ter a palavra no coração. Se nós queremos fazer a diferença no tempo em que fomos inseridos, nós temos que ser cheios da palavra. Como é que nós vamos falar de uma palavra, amados irmãos, que nós não conhecemos? Se fala que o Brasil, amados irmãos, tem milhões de evangélicos, mais de 30 milhões de evangélicos. Mas me dói saber, amados irmãos, que pessoas se digam evangélicas e nem conheçam a vontade de Deus para a sua vida. Deus fala com você nesse livro, irmão, preste atenção. Você tem que pregar a palavra, mas para pregá-la você precisa conhecê-la. Você tem lido a sua Bíblia? Agora, amado irmão, Deus fala conosco como Ele quer, mas a Bíblia foi feita para ler em sequência, de capa a capa. A Bíblia é uma carta de amor. Imagine, minha irmã, que, o meu irmão, que você tinha uma noiva e ela foi fazer um intercâmbio na Inglaterra. E ela saiu jurando amores para você. E vocês combinaram que daqui a um ano, depois do intercâmbio, vocês iam se casar. E aí, a cada semana vocês mandavam uma carta um para o outro, né? Eu estou na época da carta, não tinha WhatsApp ainda não, tá bom? Vamos voltar atrás, minha história é antiga, Então, vocês mandando carta um para o outro, carta, daqui a pouco as cartas viraram de uma semana, daqui a pouco começaram a vir só mensagens, e daqui a pouco ela manda uma carta. E aí você lê a primeira página dessa carta, e ela diz: quando eu saí do Brasil, o meu coração era acelerado por você. Eu pensei que não conseguiria sobreviver sem você, porque você era o meu amor. E você lê aquela primeira página e fica tão maravilhado. Nossa, que palavras poéticas. Nunca ninguém disse isso para mim. E você beija a primeira página, mas a carta tem 5 páginas, mas você amou tanto aquela página e você lê 1, 2, 3, 4, 5, 10 e você não leu a última. Um ano depois, quando ela volta casada com um gringo. E você diz: mas você não disse que me amava. Eu disse na primeira página, mas na terceira eu falei que a distância era muito complicada, e na quarta eu estava dizendo para você que nós estávamos terminando, e na quinta eu disse que eu encontrei o verdadeiro amor da minha vida, mas você só leu a primeira página. A Bíblia não é para você só deixar aberto no Salmo 91 na sua casa. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. E você precisa lê-la todos os dias, de capa a capa. E para que você a pregue, você precisa tê-la no coração. Irmão, tem gente que usa a Bíblia, amado amigo e irmão, como se fosse uma bola de cristal, um talismã. Aí o cara fala assim: Deus fala comigo. Ele abre a Bíblia e bota o dedo. Aí ele lê: Judas foi enforcar-se. Deus não falou. Aí ele: fala papai. Ele abre e bota o dedo: vai tu e faz o mesmo. Ele: não, Deus não falou. Aí ele vai: fala Senhor, por que ainda te demoras? Irmão, o Espírito Santo pode até no momento de desespero, se abrir a Bíblia e falar ao seu coração, ele pode tudo, ele é Deus. Mas preste atenção, a palavra foi feita para ser lida, para ser guardada do coração. E nós só vamos semear a palavra quando nós formos um povo cheio da palavra. Como realizar a obra de Deus com fidelidade. Então, meu irmão, em nome de Jesus, saia daqui e faça de Deus a sua prioridade. Leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias e você vai estar preparado para enfrentar os conflitos. Leia a Bíblia todos os dias e você vai ser mais paciente na hora da tribulação. Leia a Bíblia todos os dias e Deus vai te dar vitória sobre o pecado em nome de Jesus. Leia a Bíblia todos os dias e a sua alma vai ser transformada, amado irmão, e você vai ser moldado à imagem de Cristo Jesus. Ninguém, amado irmão, cresce espiritualmente com uma dieta de sermão somente uma vez por semana. O sermão é a almoção de domingo, é a cereja do bolo. Mas todo dia eu tenho que comer arroz e feijão, uma comida que me nutre. Você precisa ler a palavra, você precisa guardá-la no coração, você precisa ensiná-la aos seus filhos, você tem que pregar o Evangelho.
Não há como realizar a obra de Deus sem ter esse livro na mente, na alma e no coração. Que Deus faça de você alguém que se enche da palavra, em nome de Jesus. Amém. Saia daqui hoje, em nome de Jesus, e tome a decisão, dizendo: eu vou ler a minha Bíblia, eu quero ouvir meu Deus falar comigo, eu quero ser moldado pela sua palavra. Comece amanhã cedo. Pode começar pelo Evangelho de Mateus. Leia 3 capítulos por dia. E você vai ler, sendo 5 no domingo, você vai ler a Bíblia um ano inteiro. Como nós temos realizado a obra de Deus, irmãos? Mais do que isso, irmãos, nós temos realizado a obra de Deus ou a nossa obra? Por que você faz o que faz? Para quem você faz o que faz? Como realizar a obra de Deus? Em primeiro lugar, com trabalho. Em segundo lugar, com fidelidade. Mas em terceiro lugar, com indistinção. Como realizar a obra de Deus? Com indistinção. O texto nos conta, amados irmãos, que esse semeador saiu a semear. E se nós fôssemos, amados irmãos, pensar em agricultura ou em alguém que quer resultados, esse semeador, ele pode estar sofrendo de um sério problema mental, porque ele joga semente em qualquer lugar. Você já parou para prestar atenção? Onde você já viu alguém que quer plantar e colher, Mateus, sair jogando a semente no meio da rua, no asfalto? Ele joga a semente na terra, e ele vai jogando a semente, e ele não está preocupado se ali tem pedra, cai lá na pedra. E ele vê ali um monte de roseiras, mas ele não quer saber, ele joga a semente lá também, amado amigo e irmão. E ele vê uma terra, amado irmão, que foi arada, está adubada, foi molhada, e joga a semente lá também, amado amigo e irmão. Veja bem que esse semeador contraria talvez as melhores leis do plantio. Ele joga a semente em qualquer lugar. E o texto está nos ensinando com isso, amados irmãos, que nós temos que jogar a semente em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque na verdade nós não sabemos que pessoa é, que tipo de solo. É por isso que o semeador joga a semente em qualquer lugar. Ele joga a semente com indistinção, porque ele lança a semente e ele não sabe onde a semente vai frutificar. O trabalho dele é semear. Quem fará a semente crescer, amado irmão, e dar fruto é o próprio Deus. Então o semeador tem que semear com indistinção. Ele tem que falar o tempo todo e jogar a semente em todo lugar, em qualquer tipo de solo, amado amigo irmão. Porque nós não sabemos quem vai se converter e quem não vai se converter. Eu já vi obreiro falar assim: Deus me chamou para alcançar os ricos, só os ricos. Aí o obreiro vai lá e abre a igreja no lugar dos ricos e começa a ir pobre na igreja dele. E Deus disse que a gente tem que cuidar do pobre. Não tem isso do cara pregar só para os ricos. Mas tem outro que diz: não, os ricos merecem todos ir para o inferno, eu só vou pregar para os pobres. É outra atitude louca, maluca. Você tem que pregar para o rico e para o pobre, porque se não crê em Jesus, tanto o rico e o pobre vão para o inferno. Nós temos que pregar para os dois, para o rico, para o pobre, para o da classe média. Aí você fala assim: não, eu só vou pregar para quem é bonitinho e cheirosinho que nem eu, que usa terno, que usa perfume chique, da hora, e aí que é alinhado, que tem uma pasta na mão, que tem o mesmo papo. Eu só vou pregar para essa pessoa. E de repente você prega, e essa pessoa não converte. Aí chega aqui o cara que aos olhos de todo mundo é um malucão, não é verdade? Com o cabelo de skinhead assim, com um brinco aqui, com o nariz cheio de brinco todo. Você fala assim: meu Deus do céu, você até assusta. E esse camarada vai lá, ouve a palavra e é convertido, e depois é mudado, e se torna uma bênção, e se torna um pregador do evangelho. É Deus que muda, irmão, o coração. É por isso que eu e você não podemos discriminar ninguém. Nós temos que pregar a palavra a todo tipo de gente, lançar a semente em qualquer tipo de solo, e onde a gente menos imaginar, Deus vai fazer a palavra frutificar. Tem que ser em distinção, com indistinção. E não se preocupe, irmãos, haverá distintos resultados. Você vai pregar, amados irmãos, e algumas pessoas vão se quebrantar, vão se comover, vão ser transformadas. Mas você vai pregar, amados amigos e irmãos, e outras pessoas vão dizer: esse homem está maluco, como é que ele fala isso? Eu não vou escutar esse tipo de coisa. Irmãos, há distintos resultados, é assim. O Senhor Jesus já nos assegurou que seria assim. Irmãos, quando a gente prega é muito engraçado. Eu estou aqui expondo o texto para você com fidelidade. E assim, quando o Espírito Santo dá iluminação e graça, o pastor está pregando, está cheio da mensagem, a adrenalina está no último, mas a gente está olhando para a igreja.
E a gente percebe tudo. E de repente, no mesmo sermão, amado amigo e irmão, tem aquele que está ouvindo a palavra e está se quebrantando, e está chorando, e dizendo: oh Deus, eu estou errado, eu preciso emendar a minha vida. O rosto dele fala isso. Tem aquele que está ouvindo essa palavra dizendo: que absurdo, como é que esse pastor está falando isso? Fecha a cara assim, não sei. Tem outro que fica preocupado: a mensagem é até boa, mas demora demais, para que demorar esse tempo? Fica olhando o relógio, você está entendendo? Mas tem outro que está chorando: Deus, ser propício a mim, pecador, Deus, tem misericórdia de mim. Tem outro que está pensando: o que eu vou fazer amanhã, Deus, depois dessa mensagem? A gente vê, tem outro que está dormindo. Irmão, impressionante, né? A gente vê tudo. Se num sermão, irmãos, nós temos distintas reações, amados irmãos. Imagine, amado irmão, numa vida de semeadura inteira. O que Jesus está querendo dizer com isso é o seguinte: nem todo mundo reagiu da melhor maneira à mensagem dele. Mas em outras palavras, né? Ele falou assim: ó, estou pouco preocupado com isso. É isso que ele está falando. Tem uma grande multidão ali. E ele sabe que a maior parte daquela multidão não tem o coração sincero, que vai ficar com o Senhor Jesus, aquele que o ama mais do que todas as coisas, aquele que tem o coração posto nele sobre todas as coisas. E por isso, na indistinção de semeadura, há distintos resultados. Há, amados amigos e irmãos, aqueles cujo coração é o caminho. Vêm os homens, amados irmãos, e pisam no coração daquela pessoa, porque ela quer ouvir tudo aquilo que os homens estão falando, e ela não tem noção de nada, então ela dá muito valor, e os homens pisam, e o diabo usa tudo isso, irmão, para tirar a semente do coração daquela pessoa. Mal a semente caiu, o diabo já tira. As aves aqui, irmão, simbolizam o diabo. É impressionante, amado irmão, muitas vezes nós estamos pregando, amado irmão, e a palavra vem, vai para cair, mas a pessoa resiste, e parece que Satanás tira a palavra do coração da pessoa, antes mesmo do sermão entrar no coração dela. E ela fica perplexa, olhando para cima, olhando para o relógio, olhando para os irmãos da igreja, para ver como é que eles estão reagindo. Fica pensando assim: esse negócio não anda, a palavra está ali, está entrando, quer mudar, mas o inimigo vem e tira do coração da pessoa. Será que o diabo está fazendo isso com você hoje? Outra maneira, amado irmão, é que a semente é jogada naquele terreno pedregoso. E Jesus é claro ao dizer, amado irmão, que o terreno pedregoso é aqueles que recebem a palavra com entusiasmo. Eles ficam empolgados, não é verdade? Só que a semente está no meio das pedras, e aí ela não tem umidade, não tem raiz, irmão. O que é isso aqui? Logo então ela vai secar, porque ela não tem de onde tirar a vida. O que significa isso? É aquela pessoa que vem no oba-oba, né? Estava todo mundo lá na igreja, o pastor pregou, fez um apelo, todo mundo foi, eu vou também. Entendeu? Está todo mundo professando a fé, bora. E entrou junto e professou com todo mundo. Mas quando a coisa apertou, do mesmo jeito que o oba-oba foi fácil, vai embora fácil. Não tem compromisso. Não tem compromisso. Está no meio da pedra, amado amigo e irmão. Não suporta provação, não suporta, amado irmão, luta e angústia. Será este o seu coração? Mas Jesus conta, amado irmão, um outro resultado, que é aquele que cai entre os espinhos. Ele é sufocado, amado amigo e irmão, por muitas coisas. O texto de Jesus aqui é claro ao dizer que aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, preocupação demais, ansiedade demais, riqueza, desejo de ficar rico, deleites da vida, farra, gandaia, balada, beber, fumar, cachaça, entendeu? Tudo, sexualidade louca, desvairada, amado amigo e irmão. Tudo isso, amado irmão, mostrou que ainda que aquela pessoa tivesse estado na igreja, no povo de Deus, ela nunca foi crente. Que coisa triste. Uau, pastor, é para sair daqui desanimado, porque 3/4 da semente estão dando errado. Que é isso? Mas aqui o nosso texto diz no versículo 15, irmãos, que aqui caiu na boa terra. São os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Mateus e Marcos traduzem isso aqui dizendo o seguinte, que aqui caiu em boa terra, é a que deu 30, 60 e 100 por um. E preste atenção, amado irmão, a boa terra tem um resultado exponencial, certo? Porque se eu planto um e colho um, qual é o meu resultado, amado irmão? 100%, não é verdade? Concorda comigo? Vou pedir depois no presbítero estatístico, qualquer coisa me corrige, né? Certo? Se eu planto um e colho um, eu tive 100% de resultado, de lucro, certo? Se eu planto um e colho 10, né? Eu tive quanto? 1000%, não é verdade? E aí, se eu planto um e colho 100,
É 10.000%, amado irmão. É exponencial. O que Jesus está falando aqui, amado irmão, é que quem dá o resultado dá a 30, 60 e a 100 por um. Plantou um e corre 100. É exponencial, amado irmão. Não tem nenhum negócio do mundo que tenha essa margem de lucro. É só no reino de Deus, amado irmão, que você planta um e vira 100. Quando o Senhor Jesus atua numa vida, é assim que acontece. Então, amado irmão, nem todo mundo vai nos aceitar. Quando você pregar, nem todo mundo vai te dizer que sim. Muita gente, irmão, vai te rejeitar, vai ser assim mesmo. Prepara o lombo, rejeitaram o seu Senhor. Por que não vou rejeitar você? Você é melhor do que Jesus, por acaso? Mas preste atenção. Quem receber vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Quem ouvir, amado amigo e irmão, vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Então o que nós devemos fazer, irmãos? Nós não devemos discriminar ninguém. Nós devemos pregar a palavra para todo mundo do mesmo jeito. Você não é do departamento de admissão, você é do departamento de divulgação. Então, não se preocupe, amado irmão. Pastor, mas essa pessoa tem uma conduta desvairada. Deus pode mudar essa pessoa. Ainda na semana passada, eu contava a ilustração de sobre quem nós escolheríamos como membro da nossa igreja. O ladrão da cruz ou o jovem rico? O jovem rico, irmão, tinha cara de oficial, estava pintado para ser oficial, estava pintado para ser o maridão, né? Membro exponencial, mas tinha uma coisa, ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Irmãos, isso só Deus sabe, porque só Deus conhece o coração. Eu e você não conhecemos, nós não podemos julgar. Mas também, querido amigo, querido irmão, lá estava o ladrão da cruz, amados irmãos. Nós nem o deixaríamos entrar aqui, talvez. Mas ele disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E ele morreu naquele dia e entrou no paraíso e foi abraçado por Jesus. Então, irmão, preste atenção no que eu estou dizendo. Não há pecador tão sujo que Deus não possa limpá-lo. Não há pecador tão perdido que Deus não possa achá-lo. Não há pecador tão distante, amado amigo e irmão, que o Senhor não possa salvá-lo, amado amigo e irmão. Não há pecador, amado irmão, tão alienado que Jesus não possa encontrá-lo. É por isso que nós temos, amados irmãos, que pregar a palavra de Deus em todo lugar onde o Senhor mandar, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Irmãos queridos, esse vosso pregador e pastor tem o chamado também de pregar a palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque o Senhor me deu a bênção de ser pastor dessa igreja amorosa em todos os lugares que a gente passou. Mas tem alguns pastores que são chamados para serem pastores e evangelistas. E eu me lembro que quando eu era seminarista, eu cuidava das minhas congregações, né, onde eu trabalhava, mas uma vez por mês eu pregava em um lugar ou outro de São Paulo. E aí a minha namorada virava para mim e dizia assim: por que você não pode ser como os outros pastores e como os outros seminaristas? Todos ficam só parados na mesma igreja todo dia. Ela ia comigo. Ainda assim ela foi doida e casou comigo. E até hoje ela está tendo que aguentar. Amados irmãos, em todo lugar, em Santiago, quando nós chegamos, eu sempre fazia questão de estar na igreja no domingo, mas a gente pregava em todo lugar, porque isso é um chamado de Deus, é um dom espiritual. Aqui em nossa igreja, nosso conselho muito bondoso, sabe que esse pastor ama dar a vida por essa igreja, mas quando nos trouxe, nosso compromisso é estar aqui com os irmãos nos domingos, na maioria do tempo. Mas minha esposa, lá em casa, uma vez por mês, a gente tem um combinado, eu saio, esse mês foram 2, né? Eu já me acertei com ela, né? Mas uma sexta-feira por mês, que é minha folga, eu estou pregando a palavra em algum lugar. Irmão, é difícil? É sair de casa? É mais cômodo ficar aqui no meio do rebanho que ama o pastor e que o pastor ama? Muito melhor, amados irmãos. Mas, amado irmão, quando você vai lá naquele lugar distante e Deus converte uma alma, Deus restaura uma vida, Deus chama alguém para o ministério, aquele negócio, irmão, valeu mais que o mundo inteiro. E se quem tem o dom não for lá, o Senhor vai cobrar da pessoa a qual Ele deu o dom. Então, amados irmãos, nós temos que cumprir a missão. Como realizar a obra de Deus, irmãos? Com disposição, com trabalho, com fidelidade e com indistinção. Cristo Jesus, irmão, realizou assim. Ele veio e deu a vida na cruz por nós. Ele, amado amigo e irmão, veio e foi fiel e pregou a palavra. Ele mesmo é a palavra. Ele veio, amado irmão, e não olhou para o nosso pecado, mas exerceu graça
e nos salvou. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que nós não realizemos a nossa obra, que nós realizemos a obra de Deus, e que nós não realizemos a obra de Deus do nosso jeito, mas que nós façamos a obra de Deus do jeito de Deus. Termino com um grande missionário do século XIX, Hudson Taylor, que foi o instrumento para levar o Evangelho para a Índia, para a China, quando criou a missão ao interior da China. Amados irmãos, ele dizia o seguinte, que quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela nunca fica sem o sustento de Deus. Quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela nunca fica sem a bênção de Deus. Você vai ter oposição, prepare-se para isso. Mas se não tiver, está errado, porque se você estiver fazendo certo, as pessoas vão se opor a você. Jesus falou que era assim. Mas não se desespere, o seu Senhor sofreu oposição maior, e Ele diz que vai estar com você todos os dias até a consumação do século. Então, meu irmão, faça a obra com trabalho, entregue a sua vida, em nome de Jesus, seja fiel, pregue o Evangelho, a palavra, e sobretudo, irmão, não discrimine ninguém, anuncie o Evangelho, e Deus vai converter seu povo. Que Deus faça da Igreja Unida uma igreja que faz a obra de Deus, do jeito de Deus, para a glória de Deus, em nome de Deus, com a bênção de Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Nós vamos falar com o Senhor o seguinte. Pai, nós estamos aqui para te agradar. O apóstolo Paulo disse lá em Gálatas capítulo 1, que se ele quisesse agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. Pai, a tua palavra diz que a gente tem que agradar uns aos outros no que for bom para a edificação, mas não em detrimento de agradar ao Senhor e realizar a tua vontade. E eu quero te pedir, Deus, o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor perdoe os nossos pecados, Deus. Ó Deus, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor nunca me deixe opor-me ao que o Senhor está fazendo na minha própria vida. Ó Deus, ó Pai. Ó Deus, ó Pai, e nenhum de nós, Senhor. Porque como eu ouvi hoje numa bela conversa na hora do almoço, se a gente quiser dar uma de Jonas, a gente vai se arrebentar, Senhor. Ó Pai, então em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Deus, quando nós deixamos o nosso eu entrar na frente. Perdoa-nos, Deus, quando Cristo não é o maior amor da nossa vida. Perdoa-nos, Deus, perdoa-nos, em nome de Jesus. E agora nessa noite, Deus, prepara o nosso coração. Nós queremos te agradar, Senhor. Nós queremos te adorar. Ó Deus, ó Pai, tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados. Agora que nós vamos participar da Santa Ceia, Deus nos lava no sangue do Cordeiro. Senhor, purifica-nos. Pai, essa mesa não é nossa e não é uma brincadeira. Tua palavra diz que quem comer dessa mesa de maneira indigna, come e bebe juízo. Deus, por favor, em nome de Jesus, nós não queremos juízo. Quem somos nós para aguentar tua mão, Senhor? Por favor, Senhor, nos perdoa de nossos pecados, nos lava no sangue do Cordeiro e agora nos deixa comer do pão e beber do cálice. Perdoa os nossos pecados, nós consagramos a nossa vida, o nosso coração. E por favor, Senhor, ensina-nos a fazer a obra de Deus direito, Senhor Deus, com trabalho duro, com fidelidade e com indistinção, para a glória e honra do nome de Jesus, porque foi assim que Ele fez. Usa a nossa igreja para ser uma bênção, para abençoar São Paulo, o Brasil e o mundo inteiro. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.